Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar. E esse é o nosso podcast, né? Vida Animal Segunda Chance. Nós ajudamos você a salvar a vida de cães e gatos mesmo sem ser um médico veterinário. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E eu sou a Karina Henriques, professora, responsável técnica e médica veterinária também da Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje, né, são os 3 pilares dos primeiros socorros para salvar a vida de cães e gatos. Para iniciar, né, Karina, para quem que é direcionado esse tema? Então, o tema de hoje, né, que são os 3 pilares dos primeiros socorros para os cães e para os gatos, que são os pets, são para aquelas pessoas que possuem cães, que possuem gatos, né, não só que possuem esses animais, mas que elas têm afeto e que elas verdadeiramente se importam com a vida desses animais, né, que a gente sabe que tem uma diferença entre ter um cão e ter um gato, né, Ingrid? E ter e gostar Sim. e amar e ter afeto. Então, hoje a live, né? Hoje o tema de hoje do nosso podcast, ele é focado para essas pessoas que elas possuem cães, elas possuem gatos e elas não só possuem a tutela, mas elas amam esses animais e elas se preocupam com esses animais e elas querem aprender o que elas podem fazer, né, para garantir que esses animais não sofram riscos ou que a gente consiga diminuir. Então, é para essas pessoas. O que são os primeiros socorros de cães e gatos? Então, os primeiros socorros de cães e de gatos, eles são mecanismos, né? São etapas, são processos que a gente vai usar nos animais, vai usar em cães, vai usar em gatos, vai usar em outros animais, que tem a finalidade, né, de melhorar as chances desse animal dele sobreviver quando ele é exposto em algum acidente. Tá? Então, isso é primeiro socorro. São um conjunto, né, de manobras, de tarefas que a gente pode fazer, né, que vai aumentar a expectativa desse animal, que vai melhorar as chances desse animal sobreviver caso ele seja acidentado, ou reduzir as chances desse animal ser acidentado. Entendi. E as pessoas confundem o que são os primeiros socorros? Confundem. As pessoas, o que elas acreditam que seja o primeiro socorros? É que, primeiro, né, elas acham que é só o médico veterinário que pode fazer os primeiros socorros, que é uma coisa restrita ao médico veterinário, né, que a gente vai ver hoje que não é bem assim. Ou as pessoas elas acreditam que os primeiros socorros só podem ser realizados dentro de uma clínica veterinária, que também não é bem assim, né? Que a gente vai ver que a maior parte da vida do animal ele fica na casa dele, não é numa clínica veterinária, né? Ele não mora numa clínica veterinária. Então, essa é a segunda coisa que as pessoas erram. E as pessoas erram muito, mas é muito mesmo, acreditando que os primeiros socorros é só quando o animal é acidentado, que é o que a gente vai ver hoje lá no finalzinho, que não é bem assim, não é só quando o animal é acidentado que a gente tem primeiros socorros, não. Tem outras coisas que é bem antes, mas eu não vou entregar o spoiler, né? Só vou adiantar para vocês que a gente vai falar isso, vai lá na frente, tá? Entendi. Agora conta um pouco sobre você e a sua visão sobre compartilhar sobre esses pilares com a gente. Tá. Vamos falar um pouquinho. A Yolanda falando que primeiro socorro salva vidas. Sim, salva vidas mesmo, Yolanda. Então, um pouquinho, tá? Algumas pessoas já sabem, né? Eu vim de uma família bem humilde mesmo, foi humilde nisso. E eu sempre gostei de cão, sempre gostei de gato, sempre gostei de bicho, né? De todos os bichos na realidade. E o meu primeiro animalzinho foi um cachorrinho, o Bob, né? Bonitinho, vira-latinha, que uma amiguinha minha da Núbia, do ensino fundamental ainda, eu estava lá para minha terceira, quarta série, e ela me deu esse cachorrinho, esse vira-latinha de presente, né? Muito custo, minha avó, minha mãe deixou eu ter esse cachorrinho. E como a gente não tinha conhecimento, a gente não só não tinha dinheiro, mas também não tinha conhecimento, que são coisas diferentes, não ter dinheiro, não ter conhecimento, né? Eu não tinha nenhum nem outro. O Bob, infelizmente, ele, né? Um dia eu cheguei da escola, ele estava tendo uma convulsão.
né, na casinha dele. E eu não sabia o que se tratava, só sabia que ele não estava bem, né? Chamei meu avô, porque eu era criança, eu era muito apegada com o vovô, e a gente pegou o Bob e levou no veterinário. E o Bob, agora, né? Na época eu não sabia nem o que era, né? O Bob, infelizmente, ele morreu, tá? Ele teve cinomose. Ou seja, bem novinho, eu já tive um trauma de perder um cachorrinho que eu gostava demais, porque eu sou filha única, então ele era minha companhia, né? Meu irmãozinho, né? E eu perdi, não por maldade minha, mas ou do meu pai, ou do meu avô, da minha mãe, mas é porque a gente não sabia, né? E o veterinário, na época, eu lembro bem que ele chamou a atenção do meu avô, de por que meu avô não vacinou. E não vacinou porque não quis, é porque nem sabia. A gente achava que vacina era só vacina de dessas de campanha, né? Que a prefeitura dava. E esse dia me marcou muito, porque eu vi o veterinário como um herói, tipo, nossa, o veterinário ele não deve perder nenhum animal, os animais deles devem viver para sempre, né? Aquela mente de criança deve ser muito bom. Olha, você vê, só mexer com cachorro e com gato. Aí eu vi essa vontade de ser veterinária, mas foi depois de um trauma. Então eu, né, vou dar uma resumida, né? Toda uma luta eu consegui formar em veterinária em 2014, 2015, né? Com uns 24 anos eu consegui formar. E logo antes, né, de eu formar, eu já tinha percebido que era muito animal que eu via os veterinários atendendo acidentados, né? Então eram muitos animais acidentados. E eu, depois que eu formei, também, inclusive, meu primeiro paciente foi um paciente que foi acidentado na própria casa e o tutor fez aquilo que eu tinha feito lá na frente. Ele errou por não ter conhecimento, né? Que foi a intoxicação por cebola. Ele fez um bife e deu a cebola para o cachorrinho, para o pincher. E esse pincher acabou morrendo, né? Então, assim, ele ficou com remorso, porque foi ele que deu. Ele não deu porque ele sabia que era tóxico, eu vou matar. Ele deu porque ele achou que tinha problema e ele perdeu o paciente, né? Então, nesse dia eu já comecei a ligar minha anteninha de que, né, aquilo que tinha acontecido comigo lá quando eu era criança, né, ainda acontecia e todos os dias isso ia sendo reforçado na minha cabeça, todos os dias que animais estavam morrendo, que animais estavam sofrendo acidente e que às vezes o dono não tinha culpa, não era proposital, o dono não sabia e o dono ficava triste. Então, assim, bem resumida, né, é um pouco da história do porquê que eu estou aqui hoje, porquê que a gente trabalha com essas bem focado nisso, né, de tentar amenizar um pouquinho a situação. Entendi, bacana a sua história. Antes de passar para a próxima pergunta, gente, eu já peço para vocês para deixar o like, comentar bastante aqui e compartilhar esse vídeo também, que você vai estar ajudando, né, a salvar a vida de cães e gatos mesmo sem ser veterinário. E agora, indo para a próxima, né, Karina? Como que surgiu os 3 pilares dos primeiros socorros? Então, os 3 primeiros socorros, né, eu tenho que deixar claro aqui que não foi eu que inventei, né? Os 3 pilares do primeiro socorro que a gente vai falar lá na frente, eles são baseados, né, em termos da própria medicina, né? A própria medicina utiliza esses 3 pilares, tanto a medicina humana quanto a medicina veterinária, tá? Eu até confesso para vocês, cheguei a pesquisar quem foi que inventou, né, os termos que a gente vai aprender hoje, mas eu não achei. Mas são termos da medicina, né, de doenças, por exemplo, na sinomose tem esses pilares, né? Outra nomenclatura, mas é a mesma base. E a gente fez só o quê? A gente pegou esses pilares e eu trouxe ele para os primeiros socorros, porque eu vi que ele se aplicava também aos primeiros socorros, tá? Então, assim, de novo, não foi algo que eu inventei, né? Não foi uma criação minha, os 3 pilares, já existia, porém existia na medicina focado para doenças, que vocês vão, na hora que eu for explicar, vai dar para ver a analogia com as doenças, mas que a gente conseguiu trazer para os primeiros socorros, a gente viu que dava para aplicar e dava para aplicar muito bem, né? E que se a pessoa, por exemplo, vocês que estão aqui, né, dominarem esses 3 pilares dos primeiros socorros, vocês vão conseguir salvar a vida de cães e gatos mesmo sem ser veterinário. Basta você entender os 3 pilares, entender o porquê que você tem que saber
esses 3 pilares. Ótimo. E assim, na sua opinião, por que é importante para a nossa audiência esse tema? É importante porque, né? Primeiro que a gente está aqui 9h13 da noite, né? A maioria trabalhou o dia inteiro e mesmo assim os meninos estão aqui assistindo a gente. Então, quem está aqui já assistindo a gente não está aqui à toa, né? Não caiu aqui assim aleatoriamente. Teve um motivo dessa pessoa estar aqui. Muito provavelmente é porque ela tem um animal, ela quer fazer a diferença na vida do animal. E se a pessoa que está aqui, né, ou que vai assistir a gente depois, ela quer de verdade salvar a vida de um cão ou gato, mesmo sem ser veterinária, ela precisa entender os primeiros socorros. Primeiro, para ela quebrar umas crenças, umas coisas que elas colocam na cabeça e que não deixam ela entender que ela pode. Né? Então, a importância, né? A primeira importância da gente entender os 3 pilares é para os meninos, para as pessoas. Quando eu falo meninos, gente, vale até meninos de 80 anos, tá? Meninos, assim, em geral. Mas é porque quando é meu aluno, eu falo os meninos, né? Que dá para os meninos entenderem que eles são capazes, que eles podem aprender, né? Então, são pilares que é fundamental para você, primeiro, entender que você consegue, né? Que é muito possível você aprender os 3 pilares, aplicar os 3 pilares. E segundo, que eu acredito muito que é o seguinte, né? Eu, por exemplo, vamos supor, para vocês não falarem assim, mas ela é veterinária, mas vamos supor que eu não fosse veterinária. A maior parte da vida do Catarino e da Fiona, né? Que o Catarino é o meu cachorro, a Fiona é a minha cachorrinha, eles passam aqui em casa, eles passam aqui comigo. Eles não passam numa clínica veterinária, né? Por exemplo, o Catarino nunca pisou numa clínica veterinária, graças a Deus. A Fiona já deu uns pulinhos lá, mas ele nunca pisou. Ou seja, eu como tutora, eu como mãe de pet, né? Como pai de pet, como mãe de pet, é meu dever, né? Eu garantir que esse meu animal tenha o máximo de segurança na minha casa, porque é onde ele vai estar. E nem sempre eu vou estar lá com ele. Por mais que ele esteja na minha casa, nem sempre eu vou estar lá com ele. Então, por ter essa questão da gente ter um animal, da gente ser responsável por ele, a gente tem sim, né? Essas pessoas, elas têm sim que dominar esses 3 pilares para garantir que esse animal seja seguro. Só que foi o que eu falei com você lá no começo no começo do pod, que é o seguinte, né? Que tem a diferença daquela pessoa que ela tem o animal, mas tanto faz como tanto fez, né? Tipo, morrer, morreu. Se eu mudar na minha casa nova, não couber um cão, não couber um gato, vai ficar para trás. E tem aquelas pessoas que elas não veem o animal como um animal. Eu, por exemplo, eu não consigo ver o Catarina e a Fiona como só cães. Eu sei que eles são cães, mas eles são meus meninos, eles são meus filhos. Eu não consigo me ver eu mudando, deixando eles para trás, não dá. Então, eu aposto aqui, todo mundo, vai até a pergunta aqui para vocês. Vamos fazer essa pergunta aqui, vocês respondem no chat. Vamos supor que vocês tenham que mudar da casa de vocês. E a casa onde vocês acharam para morar não aceita animais. Vocês iriam e deixariam seus bichinhos para trás? Ou vocês não iriam? Ia procurar um outro imóvel. O que vocês iam fazer? Eu, Karina, se não cabe, meus meninos, eu não vou. E eu sei, Ingrid, se não coubesse. Vocês estão conhecendo a Ingrid agora? A Ingrid, ela era das aves. Ela tem gato, papagaio, calopsita. Se vocês quiserem presentear ela com outros aves, ganso, maré, é com a Ingrid. Tá? É comigo mesmo. E não couber, onde não cabe eles, eu também não vou. Então, assim, essas pessoas, né, que são a gente que ama demais eles, que importa demais com eles, a gente precisa saber os primeiros socorros. Então, é importantíssimo. Se eu não dominar os 3 pilares, né, infelizmente, o meu animal não está seguro dentro da minha própria casa, o que é muito perigoso, né? Pode ter que lá na frente eu vou chorar por causa disso. Sim, com certeza. E você tem exemplos de pessoas que utilizaram os pilares dos primeiros socorros e tiveram um bom resultado? Tem. Só aqui na live, que eu sei que está aqui na live, tem bastante. A primeira que está aqui é a Érica, que eu acabei de ver ela aqui,
né? Que ela falou que todos podem. Ela é um exemplo que a gente usa bastante, mas é porque ela já usou bastante mesmo, né? Ela já usou para prevenir, né? Ela já usou para identificar um animal que estava, por exemplo, a ratinha, ela já percebeu que a ratinha ia ter um episódio de convulsão, né? Antes do episódio de verdade instalar e chegar numa situação muito grave, né? Recentemente, a Kátia, que é minha aluna da turma de socorrista, da última turma, né, que formou tem mais ou menos uns 15 dias, ela já utilizou também, né, principalmente um pilar aí que a gente vai falar, né, ela conseguiu evitar que acidentes acontecessem com queimaduras, lagartas, né, que ela trouxe para a gente, que ela trouxe na sala de aula. Então, assim, são várias as situações que eu vejo e eu fico, inclusive, muito orgulhosa, né, que eu vejo que já salvou. E tem uma outra também que usou, que essa eu fiquei assim, gente, como assim? Deixa eu tentar lembrar o nome da menina que me deu um branco aqui agora. Peraí, que eu vou lembrar o nome dele. Jaque Adelino. Ela usou o pilar e ela conseguiu salvar um gambá. Ela não usou um cão, não usou um gato. Ela usou um gambá e ela conseguiu salvar a vida de um gambá usando um dos pilares. Então, a gente tem alunos que usaram os 3 pilares separados e os 3 pilares juntos. Né? Então, assim, são alunos que conseguiram salvar a vida tanto dos animais deles, né? Que foi no caso da Érica, que já salvou dela, que já salvou de vizinha, né? Da Kátia, que salvou de parente, né? Quanto de um gambá, que não é de ninguém, que é do mundo, que é da natureza. Então, assim, tem bastante histórias que toda vez que eu leio, eu falo assim, ai, que bom. Já conseguiu salvar uma vidinha e é muito bom. Quem aqui já conseguiu salvar, consegue trazer para a gente, né? Que é muito bom você ver a carinha dele depois, tipo, ai, ele está vivo agora e eu consegui fazer o meu trabalho direito. Legal. A Renata Lasmar disse que jamais deixaria os filhos peludos dela para trás. Exatamente. A Renata não tem só um filho peludo, não. Renata tem mais. Renata tem uma gangue, né, de filhos peludos, inclusive uma gatinha preta que eu estou lembrando da Renata, que adotou ela. Ela entrou na casa da Renata e lá ela ficou. A gata, tipo assim, vou morar aqui agora, beleza? E foi assim, ficou. Na sexta-feira 13, uma gata preta. A Fátima também mandou aqui pra gente que ela procura outra casa. Se não dá para levar os meninos, não dá. Não cabe os meninos, não cabe. É só a gente pensar mais ou menos como um filho, né? Imagina, você vai alugar uma casa e fala, não aceita crianças. Mas eu vou fazer o quê, então? Agora eu tô lembrando... outro lugar mesmo. Agora eu tô lembrando que tem um delay. É o quê? Pode falar. Não, é só porque eu tô lembrando que tem um delay. Tanto para você me ouvir, quanto para os meninos sim. ouvirem. É por isso que eles estão respondendo agora a pergunta que eu fiz lá da... Agora, né? Você muda, você leva ou você deixa para trás? Mas pode perguntar agora. Agora conta pra gente o que vale mais, né? Prevenir ou remediar? Então, a prevenção, ela é a chave, né? Porque isso para tudo, praticamente. Com certeza, né? Vocês já ouviram que prevenir é melhor que remediar, que realmente é, né? A questão do remediar, você tem o gasto, não só o gasto financeiro, quando acontece alguma coisa, quando o animal adoece, quando o animal é acidentado, mas também tem o gasto psicológico, o estresse, desespero, né? O trauma. Então, prevenir é muito melhor do que remediar, né? Então, quando a gente consegue fazer uma prevenção, a gente fica mais seguro. Quer dizer que, se você se prevenir, não vai acontecer? Pode acontecer, mas a chance vai ser muito menor. Muito menor. Sim, quase nula. Entendeu? Então, assim, prevenir é muito melhor que remediar. E é uma coisa que eu falo sempre com os alunos, né? Que a partir do momento, né? A gente vai falar um pouco mais lá na frente, mas a partir do momento que eu consigo evitar que um animal sofra um acidente, eu já estou conseguindo salvar a vida desse animal, mesmo sem ser veterinário.
E as pessoas, infelizmente, elas preocupam muito com o remediar. Elas preocupam bastante com remediar. E isso eu vejo nos atendimentos veterinários, na clínica, eu vejo na sala de aula, eu vejo até aqui no canal do YouTube. As pessoas querendo solução para um problema que nem deveria ter acontecido. Se elas começassem a ligar a chave, que prevenir é muito melhor que remediar. Só que elas focam em quê? Remediar. Se acontecer alguma coisa, eu me viro. Mas, mano, o negócio é não acontecer. Não tem que acontecer, Sim. não. Porque tem o estresse, tem a dor que o animal acontece com o animal, que provoca no animal, entendeu? Sim. Então, vamos começar a falar sobre os pilares, né? Vamos começar pelo último, e o primeiro vai ficar lá no final, só para dar aquele tchan na live. O que é o pilar 3? Conta pra gente. Então, vamos para o pilar 3. Lembrando, meninos, que se vocês tiverem dúvidas referente ao assunto, vocês podem mandar aqui no chat para gente, tá? E compartilhar essa live para mais pessoas aprenderem os 3 pilares, né, Ingrid, de salvar os animais, mesmo sem ser veterinários, junto com vocês, tá? Porque igual que alguém já escreveu, né, acho que foi a Yolanda, não, a Renata, que o conhecimento salva vidas, de verdade, salva. Então, vamos embora. Pilar 3. Vou deixar, igual a Ingrid falou, o pilar 1 por último, porque ele, no meu ponto de vista, ele é o mais importante de todos. Então, o pilar 3 é o pilar da ação. Que ação? Uma ação correta e rápida em cada tipo de situação de acidente. Então, de novo, qual é o terceiro pilar dos primeiros socorros? É a ação rápida e correta em cada tipo de acidente. Aí vocês devem estar aí perguntando, como assim cada tipo de acidente? Porque ao contrário do que muita gente pensa, né, cada acidente provoca uma situação no corpo do animal, né? Então, se cada acidente provoca uma situação no corpo do animal, para cada acidente eu tenho algo a fazer, né? Que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. E para que serve o pilar 3? Para que serve o pilar do ação? E por que é rápido e correto? Primeiro, qual é o motivo de vocês dominarem o pilar 3? Em situações de acidentes, quanto antes vocês agirem de forma correta, melhor é a chance desse animal sobreviver. E melhor é a chance desse animal ter sequelas. Então, a partir do momento que vocês sabem agir de forma rápida e correta em uma situação de emergência, você já consegue minimizar 2 coisas. A pior de todas, né, que é a morte do animal, que aqui, gente, não dá nem para a gente descrever a dor que é perder um animal, né? Você já deve ter passado pela situação, perder um animal é muito ruim, é muito triste, a gente fica como se um pedaço da gente, né, fosse retirado. É até pesado o que eu vou falar aqui agora, mas a gente sofre, às vezes, muito mais perdendo um cão, um gato, do que se fosse perder, às vezes, algum parente, né? Porque a gente cria um apego muito grande, então a gente consegue evitar a morte. A gente consegue evitar as sequelas, né? Porque muitos acidentes têm sequelas, e se você age de uma forma rápida e age de uma forma correta, você consegue evitar sequelas. Quais sequelas? Por exemplo, você consegue evitar uma falência renal, que é quando o rim para de funcionar. Você consegue evitar um problema no fígado, né? Você consegue evitar uma cegueira do animal que está tendo uma convulsão sem parar. Então, você consegue evitar essas sequelas que podem provocar. O que mais? Para que serve mais da gente dominar o pilar 3, que é o pilar da ação? Quando você domina o pilar 3, que é o pilar da ação rápida e correta, você também garante um melhor bem-estar do animal. Não é um tema aqui de hoje, mas o bem-estar animal, ele é quando você garante que qualquer animal, de qualquer espécie, ele tem um bem-estar físico e um bem-estar mental.
E ele se baseia em 5 pilares. Um dos primeiros pilares é que esse animal esteja livre de dor e doença. Quanto antes você consegue agir na vida de um animal que sofreu um acidente, menos desconforto, menos dor ele vai sentir. Então, você garante o melhor bem-estar daquele animal. Porque imagina só, vocês caem, vocês se machucam, vocês não conseguem se levantar. O tempo que você está lá caído, precisando de ajuda, o tempo que você está sofrendo, sentindo dor, está com medo, está assustado, e ninguém te ajuda. Ninguém faz nada. Então, os primeiros socorros, ele consegue melhorar o bem-estar daquele animal que foi acidentado. Ele se sentir acolhido, ele se sentir que tem alguém cuidando dele, você conseguir minimizar a dor, você conseguir minimizar o bem-estar do animal. Então, o pilar 3, ele também me ajuda nessa questão, né? E a outra questão do porquê que serve é que muitas pessoas até são rápidas, de verdade. Só que elas fazem errado. Elas vão no achismo. Elas acham que toda intoxicação eu tenho que fazer a mesma coisa. E não é. Cada intoxicação eu tenho uma ação correta. O animal que foi intoxicado por remédio para matar carrapato que alguém jogou na pele. A forma da gente agir para salvar a vida desse animal, mesmo sem ser veterinário, é uma. O animal intoxicou por chumbinho. A forma de eu agir de forma rápida e correta para salvar a vida desse animal é outra. Os dois estão intoxicados? Estão. Eu tenho que fazer a mesma coisa? Não. Por isso que eu falei no começo, que o pilar 3 é a ação rápida e correta, né? Em cada situação de acidente e que vai te ajudar a salvar a vida de um animal, mesmo sem ser veterinário. Mas você tem que saber a ação para cada tipo de acidente, porque cada tipo de acidente provoca uma situação. Cada tipo de acidente vai fazer, né, vai provocar uma sequela nesse animal. E, por último, né, do para que serve, que eu já falei coisa demais do para que serve, né? É possível que vocês não virem que o negócio funciona, né? Que o negócio ajuda demais. Evita que você, infelizmente, busque fazer a ação depois que o acidente acontece. Por 2 motivos. Primeiro é o seguinte, quando você não domina o pilar 3, né, que é a ação rápida e correta, o que vai acontecer? Se o seu animal for acidentado, o que a gente vai fazer quando não sabe? O que a gente faz? Vou esperar os meninos responderem no chat. Meninos do chat, fala aqui para mim e para a Ingrid. O que a gente faz hoje em dia? O que a gente faz quando a gente tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Onde que a gente vai pesquisar primeiro? Tá com dúvida em qualquer coisa, gente. Eu mesmo fiz hoje uma pesquisa. Eu queria saber como é que eu fazia minha roupa branca ficar mais branca. Onde que a gente vai procurar as informações de tudo que a gente não sabe? Vou esperar vocês responderem no chat. Onde que vocês procuram as coisas? Não vale perguntar para a mãe. O Davi já respondeu no Google. O Davi foi rápido. Ele respondeu no Google, a irmã Silva no Google. Exatamente. Né? Quando você não domina o pilar 3, o que a gente vai fazer? O que as pessoas vão fazer? Vão pesquisar no Google. Qual que é o problema de pesquisar no Google na hora que o animal está acidentado? Tem 2 problemas de você resolver dominar o pilar 3 depois que o acidente acontece. O primeiro, que enquanto... Vou usar o Davi como exemplo, tá, Davi? Mas nada pessoal. Enquanto o Davi está procurando no Google o que fazer com o meu animal que está com hemorragia, o animal dele vai estar com hemorragia. Ele vai estar perdendo sangue. Se o Davi demorar 10 minutos para achar uma pesquisa, foi 10 minutos com esse animal sangrando. Se a internet do Davi não estiver boa, a internet estiver travando, ou o celular do Davi estiver travando, pode ser que demore mais, né? 15, 20 minutos, e o animal está lá precisando, está perdendo tempo. Isso que o Davi acabou de falar. Perdemos tempo, você perde tempo. Além, né, de ter o risco de perder tempo, se o cachorrinho do Davi está sangrando, o Davi vai estar desesperado. E ele não quer perder tempo.
que ele vai fazer? Primeira página que ele cair, ele vai clicar e vai acreditar naquela página. E ele pode cair numa página que não tem as informações corretas. Por isso que é importante vocês dominarem o pilar 3, que é a ação rápida e correta em cada situação de acidente, e que vocês dominem esse pilar 3 antes do acidente acontecer. Porque na hora que acontecer, não é hora de vocês caçarem e dominar o pilar 3. Não é hora. É hora de vocês fazerem o quê? Pegar o cachorro, pegar o gato e correr para o veterinário, sem primeiros socorros, sem nada, já vai chorando, entendeu? Não poupa lágrimas, porque é o que dá para você fazer, já que você não sabe o pilar 3, né? Só lhe resta chorar, só lhe resta lágrimas e rezar, né? Para chegar a tempo, para o veterinário estar perto e para esse animal chegar vivo. Então, por isso que é importante, para isso que serve o pilar 3. E muita gente acha que o pilar 3 só o veterinário tem que saber. É claro, gente, o pilar 3, ele é muito bem dominado pelo veterinário, né? E dominado com outras técnicas mais avançadas da medicina, aparelhos, né, técnicas que só o veterinário pode fazer, por exemplo, uma cirurgia. Mas, né, tem procedimentos do pilar 3 que as pessoas, mesmo sem ser veterinárias, elas conseguem aplicar. Então, vou dar um exemplo aqui. Dei o exemplo do cachorrinho do Miguel, do Davi, que está com hemorragia. O que o Davi pode fazer? Né? Ele pode fazer um garrote da forma correta, que é uma técnica de primeiros socorros que ele pode fazer, mesmo sem ser veterinário, e que vai ajudar ele a salvar o cachorrinho dele. Se na hora que acontecer o Davi não souber fazer isso, se o Davi demorar 15 minutos para chegar no veterinário, dependendo da hemorragia, vai chegar lá com o cachorrinho morto. Não vai ter muita coisa que a gente, com o veterinário, vai poder fazer. Né? E muita gente erra, infelizmente, achando isso. Que o pilar 3, é só o veterinário que pode, e só pode ser feito na clínica. Não, mas a gente, como tutor, né, os profissionais que trabalham com pet shop, os profissionais que trabalham com hotel, que trabalham na área, os auxiliares do veterinário, eles têm que dominar o que está ao alcance deles, do pilar 3, né, para ajudar que esse animal seja socorrido o mais rápido possível e aumente as chances desse animal chegar na clínica vivo, chegar na clínica com uma situação melhor, né, e até mesmo para ajudar o veterinário. Porque, gente, o veterinário não gosta de perder paciente, não. Quando eu perco paciente, eu fico assim, na bad. Né? E se a Ingrid chegar para mim com o cachorrinho, com os primeiros socorros já feito, eu já vou ficar aliviada, porque eu sei que ele vai estar menos ruim do que um animal que não estava sem nada. Né? E, infelizmente, as pessoas, elas erram no quê? O que as pessoas erram, né, em relação ao terceiro pilar, que é a ação rápida e correta? O que mais elas erram é elas quererem dominar esse pilar, que foi o que eu comentei com vocês, na hora que o acidente acontece. Não é hora. O pilar 3, ele tem que ser, até falei mais lenta agora, mas o pilar 3, ele tem que ser dominado antes do acidente acontecer. Então, né, todo mundo que tem um animal deveria mesmo, né, saber o que deve ser feito no caso de intoxicação por chumbinho, o que deve ser feito em caso de um animal que sofreu uma queda e pode ter fraturado, o que deve ser feito se o animal for atropelado, o que deve ser feito se o animal fosse queimado, antes de acontecer. Né? Não é procurar depois. E outra coisa que as pessoas erram é o seguinte, assim, que é um dos mais comuns. Para que eu vou fazer isso? Meu cachorro nem sai na rua. E a maioria dos acidentes, eles acontecem dentro de casa. A maioria é dentro de casa. E, além disso, a maioria também, né, às vezes o próprio tutor provoca. Por falta de conhecimento, que a gente vai falar nos outros pilares aí, tá? Então, eu espero que tenha dado, tenha né, abrido não, que tenha... Aberto, abrido, português agora falhou. Primeiro socorro, a gente domina o português nem tanto,
né? Aberto ou abrido, não sei, vou colocar aqui para vocês interpretarem qual é a melhor forma, né? Um pouco a cabeça de vocês, o que é o pilar 3, a importância de vocês saberem agir de forma rápida e de forma correta, né? Em cada tipo de acidente, porque cada acidente provoca uma situação, deve ser feita uma situação, e vocês devem dominar esse pilar se vocês desejam, de fato, salvar a vida de um cão ou gato, mesmo sem ser veterinário. Lembrando, gente, que o tema hoje do podcast são os 3 pilares dos primeiros socorros. A gente não vai falar dos acidentes, porque, como eu falei para vocês, para cada acidente tem os 3 pilares. Então, por exemplo, envenenamento que colocaram aqui por gato, tem cerca de 50 envenenamentos. Cada 50 envenenamento tem os 3 pilares. Intoxicação por chumbinho, tem os 3 pilares. Intoxicação por paracetamol, os 3 pilares. Amitrazol, os 3 pilares. Então, assim, é muito conteúdo, é muita coisa. Então, hoje é vocês entenderem os 3 pilares e vocês entenderem que vocês, mesmo sem ser veterinários, conseguem, né? Não só conseguem, mas precisam entender e aprender os 3 pilares para você salvar a vida de um cão ou gato, mesmo sem ser veterinário. Falei demais, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Vocês precisam saber na hora certa. Né? Que agora o Davi foi usado de exemplo. Eu juro que no próximo eu uso outra pessoa de exemplo. E agora, conta pra gente o que é o pilar 2 dos primeiros socorros. Então, vamos para o pilar 2. E eu vou fazer a pergunta de novo e vou usar outra pessoa de exemplo para dar um descanso para o Davi do exemplo. Tá? O pilar 2, que é um pilar muito importante também, mas todos são, né? Mas ele também é muito importante. O Davi falou que pode usar ele de exemplo. É o pilar da identificação. O que é o pilar da identificação? É você entender os sinais que o corpo do animal manifesta quando aconteceu algum acidente com ele. E você consegue identificar que tem algo de errado, mesmo sem ser veterinário. Não confundam, eu não estou falando que as pessoas que não são veterinários conseguem fechar um diagnóstico, tá? Um diagnóstico de doença. Isso, de fato, é o veterinário. Mas aqui eu estou falando o quê? As pessoas, mesmo sem ser médicas veterinárias, elas conseguem identificar que tem algo de errado com aquele animal e elas conseguem identificar qual acidente, muito provavelmente, aconteceu. E eu vou explicar isso para vocês no decorrer da minha fala, no falatório, tá? E para que serve, né, o pilar da identificação? Você já deve ter ouvido falar, né, que foi uma coisa que a Ingrid falou no começo, que é uma coisa muito comum, né, que é antes prevenir do que remediar, mas você já deve ter ouvido falar bastante também que quanto antes a gente receber o diagnóstico de qualquer doença, melhor é. Né? Quanto antes você descobrir que você tem alguma doença e já começar o tratamento pontual, maior as suas chances de recuperação. Né? Por isso que recomenda-se, né, em nós humanos, por exemplo, ir ao médico, fazer consultas de rotina, né, para fazer as prevenções. Então, essa é a importância, né, do pilar 2, que é a identificação. E para que serve? Primeiro, deve ter aluno que deve estar assim, uai, gente, mas é óbvio que dá para ver. Sim, se o Davi, né? O Davi viu um animal atropelado, ele presenciou o acidente, ele sabe que o animal foi atropelado, tá na cara, tá no olho dele, ele viu. Só que tem acidentes que acontecem quando o animal está sozinho. Então, por exemplo, hoje eu saí para trabalhar, que horas que eu saí para trabalhar? 1h. Cheguei aqui em casa 8h. Os meninos ficaram aqui em casa sozinhos por 7h. Se acontecesse alguma coisa com o Catarino ou com a Fiona, eu não estava aqui. Mas se eu dominar o pilar 2, que é a identificação, eu já vou perceber que tem algo de errado. E se eu dominar ele muito a fundo, eu vou conseguir entender o que provavelmente aconteceu. Porque cada tipo de acidente
provoca uma alteração no corpo do animal. E a gente consegue, né? Como se fosse aquela série, sabe? CSI. Você consegue, de detetive, que você consegue ir ligando os pontinhos, sabe? Você vai ligando os pontinhos, você fala, deve ter acontecido isso. Então, a primeira causa aqui é a gente conseguir identificar, né? Não só os sinais que você consegue ver, que está na sua cara, como os sinais, né, que algo aconteceu no momento que o animal estava sozinho. Porque, gente, eu não sei o cachorro de vocês, mas, por exemplo, a Fiona, geralmente, ela é mais quieta. Ela está mais velha, então ela é mais quieta. Agora, o Catarino, quem, né, me acompanha no Instagram, vê que ele não para quieto um minuto. Ele é muito agitado, brincalhão, e faz barulho. Se eu estou em casa e tem meia hora que está um silêncio, está uma paz, é igual um menino pequeno, sabe? Quando o menino pequeno está muito silêncio, some, está uma paz, uma calmaria, é porque está aprontando, é porque está fazendo alguma coisa. E às vezes eu não estou vendo. E isso pode acontecer. Então, o Pilar 2 te ajuda nessas situações. Né? Você não estava lá, você foi trabalhar, né? Chegar em casa, perceber que tem algo de errado com o animal. E tem, exatamente, Davi, eu, quando o Catarino está em silêncio, ou eu já procuro para ver o que está rolando, e às vezes eu grito e o pobre coitado está apenas dormindo. Aí ele só acorda, tipo assim, o que foi, meu Deus? Estou quieta aqui, não estou fazendo nada, tá? Mas saber, né, identificar ou dominar o Pilar 2, que é o da identificação, te ajuda muito também em situações que você consegue prever que vai acontecer alguma coisa. Como assim prever que vai acontecer o que está acontecendo? Por exemplo, falei da hemorragia, né? Que é hemorragia externa. Você está vendo sangue. Mas e a hemorragia interna? Você não vê sangue. Se você não dominar o Pilar 2, você não vai conseguir identificar que o animal está com hemorragia interna. O animal foi atropelado. Não viu sangue, não quer dizer que não tem hemorragia. Pode ser uma hemorragia interna. Mas se você não dominar o Pilar 2, você não consegue identificar que o animal teve uma hemorragia interna. Um outro exemplo, a importância de vocês dominarem o Pilar 2, que é a da identificação. Muita gente acredita que convulsão é somente o animal cair no chão e se tremer todo. Só que tem episódios de convulsões que o animal, ele começa só a ter uns espasmos, sabe? Só ficar assim, ó, balançando a cabeça. Isso já é um episódio. Ou já pode identificar que ele vai ter um episódio pior, que ele vai cair. Mas se você não dominar o Pilar 2, você só vai identificar quando? Quando o animal estiver muito grave. Por exemplo, intoxicação. A maioria das pessoas acreditam que intoxicação, todo animal com intoxicação vai vomitar, vai ter diarreia e vai ficar quieto. Nem sempre. Tem intoxicação que não dá vômito, que não dá diarreia. Tem intoxicação que dá tremor muscular. Pronto. Se você não souber identificar, você só vai perceber que tem algo de errado com o animal quando ele estiver caído no chão. Não estiver conseguindo andar, você não sabe nem se já passou 2 dias, 3 dias, quando já estiver mais grave. E quanto mais tempo você demorar a entender que tem algo acontecendo, mais tempo esse animal vai receber primeiros socorros, mais tempo esse animal vai demorar a receber um tratamento veterinário e maior é a chance desse animal ter sequelas, maior é a chance desse animal te gerar custos, não só financeiros, mas custos mentais, né? Porque quem aqui já teve animal sabe, né? A maioria que tem, quando o animal adoece, a gente falta adoecer junto, de preocupação e custos financeiros, e além da morte, né? Que esse animal ele já pode chegar numa clínica numa situação que o veterinário não consegue mais resolver, porque já está muito grave. Então, dominar o Pilar 2, né, vai te ajudar a salvar a vida de um animal, mesmo sem ser veterinário, porque você vai ter a capacidade de identificar que tem algo de errado acontecendo com o animal, mesmo em situações em que você não viu o que aconteceu, que é o que geralmente acontece, você não estava lá, você não viu
o animal comendo nada. Você sabe que ele intoxicou pelos sinais que o corpo dele vai manifestar e identificar de forma mais rápida possível, antes da situação chegar uma hora que não dá para a gente fazer nada. Não dá para a gente tentar, né? Eu vou tentar aqui, mas não é garantia que vai adiantar, porque o rim já foi para o saco, o fígado também já foi embora, já está num estado grave, com as sequelas que eu não consigo resolver, tá? Então, por isso que é importante vocês saberem identificar, principalmente os tutores, porque a maior parte do tempo, como eu já falei aqui, né, desse animal, ele está com você e ele não sabe falar. Infelizmente, por mais que tem hora que eles quase falam com a gente, né, eles não sabem falar que eles estão passando mal, eles não sabem falar o que aconteceu. Então, você tem que dominar o pilar 2 para você conseguir ouvir o corpo dele, entender o corpo do animal, entender que tem o que o corpo está te falando, o corpo te manifesta. O animal não fala em palavras o que está acontecendo com ele, mas os sinais do corpo vai te mostrar. Só que se você não souber ler, né? Se você não souber, não vai adiantar. Vai estar lá escrito, você não vai conseguir perceber, tá? A Rayane disse que hoje passou por isso na clínica. Se ela não tivesse percebido, não daria tempo de socorrer. Pois é. Então, assim, o pilar 2, ele é tanto para nós, tutores, né? Para os auxiliares, para quem trabalha com ventosa, para quem trabalha com adestramento, com todo mundo precisa saber. Lida com o animal, ou no trabalho, ou na casa. Se você tem animal e ainda trabalha na área, você tem que saber mais ainda. Porque você vai estar responsável não só pelo seu, mas pelo dos outros. Porque enquanto o cachorro está no seu banho tosa, você é responsável por ele. Então, você tem que saber identificar alguma coisa, tá? E agora vamos pro que você deixou para dar o top. O top. Vamos pro pilar número 1. O que é o pilar número 1? Então, o pilar número 1, que é o pilar que eu acredito fielmente que é o pilar mais importante dos primeiros socorros e que muitas pessoas nem sequer imaginam que ele existe, é o pilar da prevenção. É evitar que os evitar que os acidentes aconteçam. É você entender o que de fato pode provocar um acidente no seu animal e você ou evitar que o acidente aconteça, tirar, não vai ter acidente na minha casa, ou minimizar. E por que ele é o acidente mais importante? Porque, como eu falei para vocês, né? Agora voltou. Como eu falei para vocês, a gente falou, e a Ingrid também falou, prevenir é melhor que remediar. É muito melhor você saber como evitar uma intoxicação no seu animal, né? Uma intoxicação por chumbinho, uma intoxicação por medicamento, do que você querer somente aprender o que eu faço se o animal foi intoxicado. Você tem que saber o que você faz para não ser intoxicado, para depois, né, a gente ir lá e aprender, e se acontecer, é tentar minimizar. E foi o que eu falei lá no começo, muitos acidentes poderiam ter sido evitados se as pessoas soubessem o pilar 1, que é o pilar da prevenção. Se eu soubesse o pilar da prevenção lá no meu cachorrinho Bob, e eu tivesse vacinado o Bob, provavelmente eu teria o Bob aí por mais anos. O Bob morreu com um filhote ainda, não lembro quanto tempo, mas ele era um bebê ainda, era um filhote, né? Então, muitos animais, você já deve ter visto, ou já deve ter passado, espero que não, mas já deve ter passado, em situações que foram coisas bobas, entre aspas, que poderiam ter sido feitas e não foi, porque você não dominava o pilar 1, que é o pilar de saber o que pode provocar um acidente e tirar. E para que serve o pilar 1, que é o pilar da prevenção? Ele serve para manter o seu animal em segurança, em qualquer ambiente que ele esteja, né? Por exemplo, a minha casa, aqui eu tento fazer minha casa o mais seguro, a mais segura possível para o Catarino e para a Fiona, porque é onde eles passam a maior parte do tempo. Quando eu levo, né, ele para passear, ela para passear, eu tento fazer com que o passeio seja um passeio de 15 minutos, quando eu não estou com muito tempo, é um passeio de 1 hora,
que esse passeio seja o mais seguro. Então, eu já saio na rua pensando se a guia dele está bem presa. Eu já saio olhando se vem outros animais de rua, né, para vir atacar ele ou atacar a Fiona. Né? Então, eu já vou com a minha cabeça assim, pensando em quais acidentes que podem acontecer e tentando evitar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não, né? Ele usa enforcador. O Catarino usa enforcador, que é aquela correntona que o cachorro fica parecendo um bad boy, entendeu? O cachorro fica com a cara de tipo assim, sou malvadão. Quando eu não estou em casa, eu tiro, porque eu morro de medo dele agarrar esse enforcador na grade da janela e eu cheguei em casa e ele está enforcado. Por que eu faço isso? Porque eu estou usando o pilar 1, que é da prevenção. Eu prefiro 1000 vezes tirar a corrente dele do que eu chegar em casa e ter que lidar com o animal enforcado. E lá para o pilar 3. Eu estou falando que o pilar 3 não é importante, o pilar 3 é importante. Mas o pilar 1 é mais. Eu prefiro evitar que ele seja enforcado do que eu ter que fazer alguma coisa caso ele seja enforcado. Porque a situação é diferente. Né? Eu estou mais desesperada. Vou dar um outro exemplo. Muita gente não sequer imagina as plantas tóxicas que tem em casa. Aí tem em casa, comigo ninguém pode. Aí tem em casa espada de São Jorge, tem violeta, tem antúrio, tem costela de Adão, tem espirradeira, tem uma outra, gente, que é bonitinha, assim, nas florzinhas roxas, violeta, tem samambaia, tem um monte de planta tóxica. Não tá usando um pilar 1. Está colocando um monte de planta que pode intoxicar o animal em casa. Ela pode chegar em casa e as folhas estão tudo comida. E o animal está intoxicado. Se ela soubesse que essas plantas são tóxicas, ou elas não teriam essas plantas tóxicas, ou elas colocariam essas plantas tóxicas em um local que o animal tem total de 0 acesso. Ela já usaria o pilar 1, que é o pilar da prevenção. Que ele é o mais importante, porque é ele que vai evitar, ele que vai fazer com que esse animal não seja acidentado. E é o que eu falei com vocês, isso é um dever de vocês, tutores dos animais, porque eu não moro na casa de vocês, o veterinário não mora com vocês, o veterinário não está lá o dia inteiro com vocês, te falando, faz isso, faz aquilo. Né? O veterinário vai estar na clínica. Vocês têm que evitar que esse animal precise ir para a clínica socorrido, né, de urgência, de urgência, por uma coisa que poderia ter sido evitada. Vou dar um outro exemplo, que a gente tem mania. Eu não estou aqui porque eu uso o pilar 1, tá? E é o quê? A gente tem mania de colocar o carregador do celular na tomada e não encaixar o celular. Tira o celular e deixa o negócio na tomada, solto. Isso pode provocar um choque elétrico. Se você tem noção disso, que agora vocês têm, e passar a tirar, você já está conseguindo salvar a vida de um cão ou gato, mesmo sem ser veterinário. Como? Evitando que o seu animal tome choque. Então, a prevenção, de novo, ela é a mais, até estou falando mais alto agora, ela é a mais importante, porque se vocês souberem, se vocês dominarem o pilar 1, que é o pilar da prevenção, vocês vão conseguir fazer com que a casa de vocês, ou o trabalho de vocês que lidam com animais, seja mais seguro para o animal. Menos animais seriam acidentados, sofreriam acidente se as pessoas soubessem o pilar 1. Por isso que a gente fala, gente, compartilha o vídeo, porque quando você compartilha o vídeo, você garante que mais pessoas entendam o assunto e elas começam a ligar a anteninha. Ah, eu vi na live das meninas, né, que isso aqui, se eu deixar tomado aqui, o meu cachorro, o meu gato, pode lamber e tomar um choque, então eu vou tirar. Pronto, você já conseguiu salvar o animal. Não era o seu, mas você, ao compartilhar, já conseguiu salvar um animalzinho, tá? Gente, a gente não vai falar hoje de nenhuma técnica de primeiros socorros, tá? Para a gente não fugir do assunto, porque, como eu falei para vocês, cada coisa é cada coisa, tá? Aqui, ó, a Silésia mandou para a gente. Exemplo também de pequenos objetos. Exatamente, Silésia. Que é uma coisa também que eu preocupo aqui em casa. O Catarina é grande, tá? E tá pesando 46 quilos de criança. A Fiona pesa 7. Os brinquedos da Fiona não dá para ele, porque a Fiona é pequena.
né? Por exemplo, vou pegar aqui, vamos supor, essa não é uma bolinha, mas se fosse uma bolinha, essa pedra aqui, essa bolinha, poderia ser para Fiona, porque a boca dela é pequena. Mas se você dá uma bolinha dessa para um cachorro grande, igual a Silésia falou, essa bolinha pode ser engolida, agarrar na garganta, ele ter uma asfixia. Então foi ótimo, viu? A Silésia já está ligando a anteninha aí de uma outra coisa do pilar 1, né? Que é evitar fornecer um objeto, né? Um brinquedo, que é muito fácil desse animal engasgar com esse brinquedo. Uma coisa é ele engasgar com você em casa, outra coisa é ele engasgar sem ter ninguém para socorrer. Deu para vocês entenderem por que o pilar 1 é o que eu mais puxo o saco? Que ele é o mais importante, né? Que é vocês ligarem a anteninha. E como é que as pessoas, onde que as pessoas erram no pilar 1? É aquele famoso, né? Ah, comigo isso não acontece, não. É o famoso, comigo não, é só com o outro. Até a hora que acontecer com você, eu se desesperar. Então, assim, prevenir é melhor que remediar. Então, eu prefiro ser aquela que já liga as anteninhas, né? Estou esquentando água para o meu café, porque meu vício é café. O da Ingrid também é café. Que a gente não vê o cheiro do café, a gente larga o serviço para tomar um café. É seca, não tem café, agora é café. Não pode ver a tia já perguntando se fez café. Eu fervo a água, quando os meninos aparecem na cozinha, eu já tiro todo mundo da cozinha. Por quê? Porque vai que cai essa água nos meninos, gente, e queima meus filhos. Eu estou sendo doida? Não. Eu estou usando o pilar 1, que é o pilar da prevenção, que é papel seus. Tá? Aqui, ó, a Josiane mandou uma coisa também. Que ela tem um vaso de Comigo Ninguém Pode e ganhou uma pinche. Ela ganhou um cachorro de guarda, né, Josiane? Um belo cachorro de guarda. Ela teve que colocar a planta num banco alto para que ele não coma. Sim, aí a gente só tem que levar em consideração, né, que também do pilar 1, que as folhas podem cair. Então, tem que ser um banco alto e um banco mais largo, porque se a folha cair, cai no banco e não cai no chão para o animal sofrer esse acidente. E tem gente que vai falar assim, para que eu vou preocupar com planta? Ele nunca comeu, mas uma hora come. Uma hora está entediado, vai lá, vou comer isso aqui para ver de qual é que é. Né? Que em casa o Catarino não come, a Fiona come suculenta, se dá mole, ela cata, ela come mesmo, sem dó. E mesmo eu sabendo que o Catarino não come planta, eu prefiro não ter planta tóxica aqui em casa. Né? E se eu tivesse, né? Na verdade, eu tenho sim, eu tenho uma espada de São Jorge, mas ela fica dentro do meu quarto, lá onde ele não tem acesso, só tem acesso quando eu estou, porque eu não confio. É uma criança, a gente tem que lembrar que são crianças, né? Então, assim, para fazer arte, é um dois. É um dois para fazer arte. É um minutinho que tá caladinho, que ele vai lá. Um descuido, né? É um descuido e pronto. Fez a arte. Bacana, Karina. Muito legal, né, esse papo com você referente, né, aos pilares dos primeiros socorros. E assim, né, para finalizar, você quer deixar algum recado para nossa audiência? Quero, rapidinho, prometo ser breve. O recado, na verdade, são 2 recados. Na verdade, são 3 recados. O primeiro recado, de novo, né, é que vocês, de fato, hoje, vocês tenham entendido que mesmo vocês, sem ser médico veterinário, se vocês dominarem esses 3 pilares, né, que estão ao alcance de vocês, os 3 pilares, não é algo inatingível, né, vocês conseguem salvar a vida de um cão ou um gato, de novo, mesmo sem ser veterinário. O segundo recado, que é a partir do momento que vocês educam também outras pessoas, né? Porque não precisa você ser um professor para você educar uma pessoa, né? Explicar para uma pessoa, olha, eu aprendi numa live que a planta, a samambaia, ela é tóxica. Então, se você tiver na sua casa, se tiver cachorro, não deixa ele ter acesso, não deixa o gato ter acesso. Você já está conseguindo salvar a vida de um animal através da informação. Então, assim, apresentar para essas pessoas, olha aqui esse canal, olha isso daqui, olha que legal, né? E, na verdade, são 4. O terceiro foi ótimo. O terceiro é que, de novo, né, é muito importante vocês, como tutores, como pessoas que trabalham na área, dominar os 3 pilares dos primeiros socorros,
né? Porque dessa forma, dominando, vocês vão, de novo, recapitulando. Pilar 1, vocês vão prevenir que os acidentes aconteçam, então vocês vão reduzir, né, as chances dos animais serem acidentados. E é fundamental, o nosso foco é que eles nem sofram um acidente, né? Que vocês dominem o pilar 2, que é o pilar da identificação, que é vocês identificarem que o animal sofreu alguma coisa, está passando por algo, mesmo que você não tenha visto. E o pilar 3, que é o pilar D. Aconteceu alguma coisa, eu vou fazer o correto, eu vou fazer o rápido e eu vou fazer o correto. Não é enrolar, não é fazer de qualquer jeito, não é aprender depois que o acidente acontece, porque eles podem acontecer de verdade em qualquer horário, em qualquer lugar. E o quarto, né, é que vocês continuem acompanhando a gente, né, tanto aqui nas nossas lives, em outros vídeos. Fiquem atentos a gente, porque a gente posta bastante coisa, a gente posta bastante conteúdo, que a Ingrid vai passar para vocês. Depois, aqui, ó, já colocaram, olha que rápido. Já colocaram aqui. Já tem, ó, no Instagram da escola, tá? Tem o Instagram também do Socorrista Pet, tá? Lá no curso auxiliar veterinário, que é o Instagram principal, vocês já colocaram aqui, olha que rapidez, que ágil. Não, vamos estar rápido. Socorrista Pet, tá? Que é o nosso Instagram, que vocês ficam por dentro, né, Ingrid? Quando tem live, quando tem conteúdo, tem informação, a gente vai postar bastante coisa para vocês, que já ajuda bastante a vida, tanto as suas, mas principalmente a vida dos bichinhos de vocês, que é o que a gente mais preocupa. Não é que eu não preocupe com a vida do Davi, já que ele apareceu aqui de novo, né? Eu preocupo com a vida de todos vocês, mas eu preocupo mais com a vida dos animais, né, de vocês, porque eu sei que se os seus animais sofrerem alguma coisa, eles vão ficar doidos. Né? Então, o foco é o bichinho de vocês. Tá? Uma coisa acaba levando às outras. E muito, 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 muito obrigada por vocês ficarem aqui. Ó, pra você ver, a gente ficou aqui 1 hora, nem parece que a gente ficou aqui 1 hora conversando com vocês. Fiquei também o parabéns, né, por vocês terem dedicado o tempo de vocês, não para mim, para a Ingrid, mas dedicado o tempo de vocês para a vida dos bichinhos que vocês tanto amam, tá? Agora eu vou deixar a Ingrid falar, porque eu já falei demais. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Já peço para vocês, deixa o like, compartilha bastante esse vídeo, deixe também seus comentários, né, o que vocês acharam, para a gente estar melhorando nas próximas. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais e assistam a gente nas próximas lives também. É isso, muito obrigada e até a próxima live. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada.